René Descartes nasceu em 1596 em La Haye, França, e faleceu em Estocolmo, Suécia, em 1650. Foi educado no aristotelismo tradicional no Colégio Jesuíta de La Fleche. Serviu como soldado na Holanda e deixou o exército em 1621 para se dedicar à ciência e à filosofia. Mais tarde, mudou-se para a França, mas em 1629 retornou à Holanda em busca da liberdade religiosa e da possibilidade de aprofundar seus estudos da filosofia e matemática com mais tranquilidade, longe da agitação e das restrições políticas e religiosas da França na época. O período em que René Descartes viveu é marcado por uma ruptura com o pensamento dominante. Ele não apenas recusou a visão aristotélica e tomista de compreender a realidade, como também elaborou novos critérios científicos capazes de integrar diferentes áreas de saber na construção do conhecimento pela razão. Sua proposta de compreender o mundo e a ciência expressa uma nova forma de perceber a realidade, uma ruptura com a mentalidade feudal e o início das bases de uma sociedade orientada pela dúvida, pela experiência e pelo método, com o objetivo de eliminar qualquer possibilidade de erro na busca pela verdade. Vou te contar sobre as principais obras e as ideias iniciais do racionalismo cartesiano. O racionalismo cartesiano tem início com as primeiras obras de René Descartes, especialmente o Discurso do Método, onde ele apresenta as bases de seu pensamento e o método para alcançar a verdade científica. A obra expõe a ideia de que a razão é o instrumento mais seguro para o conhecimento, superior aos sentidos, e introduz a famosa dúvida metódica, que consiste em questionar tudo aquilo que pode ser posto em dúvida até encontrar uma certeza absoluta. Essa certeza é expressa no princípio penso, logo existo, cogito, ergo sum, primeira verdade indubitável que sustenta todo o edifício de sua filosofia. Em seguida, nas meditações metafísicas, Descartes aprofunda essas questões, discutindo a existência de Deus e a distinção entre mente e corpo, enquanto, nos princípios da filosofia, ele procura sistematizar sua visão do mundo natural e metafísico. As ideias iniciais do racionalismo cartesiano giram em torno da confiança na razão, da busca por fundamentos universais e do uso de um método baseado em regras claras, como a análise, a síntese e a evidência, que dariam à filosofia a mesma solidez encontrada na matemática. O método cartesiano de René Descartes surgiu no século XVII, quando ele buscava uma forma segura de chegar à verdade. Para explicar, podemos imaginar uma pirâmide de cabeça para baixo dividida em 4 partes. Na ponta de baixo, que sustenta tudo, está a dúvida metódica, ou seja, questionar tudo para ver o que realmente é certo. Um pouco acima vem a evidência, aceitar apenas o que for claro e distinto. Depois está a análise, que significa dividir os problemas em partes menores para entender melhor eles. Em seguida, vem a síntese, que é organizar as ideias, indo do mais simples ao mais complicado. E por fim, na base mais larga, no topo, está a revisão, onde se confere se não ficou nada de fora. Essa pirâmide invertida mostra que o conhecimento cresce de uma base pequena e segura até se expandir em algo sólido e amplo. A dúvida metódica de Descartes é um método usado para encontrar verdades absolutas, que não possam ser questionadas. Ela começa duvidando de tudo o que nos parece conhecimento. Primeiro, ele coloca em dúvida nossos sentidos, porque eles podem nos enganar, como uma caneta que parece torta na água, ou um som que vem de um lugar diferente do que imaginamos. Depois, ele duvida da matemática e da lógica, mesmo que pareçam conhecimentos certos. Descartes imagina um gênio maligno que poderia manipular nossa mente e fazer a gente acreditar em coisas erradas, como 4 mais 4 ser igual a 8, quando poderia simplesmente ser 7. O mesmo também duvida da própria realidade, questionando se tudo isso não poderia ser só um sonho ou uma ilusão. Por fim, Descartes duvida da razão, da capacidade da mente de pensar. Mas aí ele percebe algo fundamental. Para duvidar, é preciso estar pensando. Então, se ele duvida, ele pensa. E se pensa, ele existe. Sabemos que Descartes era racionalista e ele buscava identificar verdades absolutas que não vão depender da observação, porque ele tinha o receio
de que nossos sentidos interferissem na conclusão final. No seu livro Meditações sobre a Filosofia Primeira, ele dividiu suas principais ideias em 6 meditações. Uma delas seria a busca de uma certeza absoluta, questionando até mesmo os seus sentidos. Se eles me enganaram alguma vez, eu não posso confiar neles novamente. E nada impede que o mundo em que vivemos seja um sonho, ou uma simulação. Nada impede de existir um ser divino que tenha a capacidade de manipular nossa mente por trás de tudo. Afinal, em que podemos confiar? Existe alguma verdade que esteja por trás dessas ilusões? Nesse paradigma, Descartes duvida também de sua razão, chamada de cogito no latim, que se trata de um conceito para definir a capacidade do ser humano de pensar e raciocinar. E ele chegou a uma conclusão. O ato de duvidar é um tipo de pensamento, e o pensamento só se manifesta por uma mente. Assim, o ato de duvidar prova a existência de quem duvida. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu existo como alguém que pratica o ato de pensar. E se eu penso, logo existo. Agora vamos falar sobre as contribuições e também as críticas ao racionalismo cartesiano. Descartes teve um papel fundamental para a filosofia e para a ciência moderna. Ele foi um dos primeiros a defender que a razão, quando usada de forma clara e organizada, poderia levar o ser humano a alcançar conhecimentos seguros. Essa ideia abriu caminho para o desenvolvimento do método científico e influenciou grandes pensadores que vieram depois. Além disso, a forma de pensar ajudou a separar a filosofia medieval, muito ligada à religião, da filosofia moderna, mais voltada para a autonomia da razão. Porém, o racionalismo cartesiano também recebeu críticas. Filósofos empiristas como John Locke e David Hume argumentaram que não basta apenas a razão. A experiência, os sentidos e a observação do mundo também são fundamentais para o conhecimento. Ou seja, Descartes talvez tenha confiado demais na razão humana, ignorando limites importantes. Mesmo com essas críticas, o legado de Descartes é imenso. Seu pensamento marcou o início da filosofia moderna e até hoje nos inspira a refletir sobre a importância da dúvida, da razão e da busca por fundamentos sólidos nos conhecimentos.